né, vigoroso, cabe nesse momento, bem pentecostal mesmo, amém? Aleluia. Muito bem, irmãos. Amados irmãos, nós queremos nessa noite abordar um tema, trazer para a nossa meditação, para o nosso enriquecimento, um tema muito importante para nós nesses dias. Nós temos vivido realmente um tempo para muitos, um tempo de lutas, um tempo de grande batalha, um tempo de cansaço. Muitas pessoas estão lidando com muitas tensões, muitas lutas, e alguns chegam mesmo a desanimar. Eu quero nessa noite, então, falar sobre esse tema do desânimo. Alguns estão carregando uma bagagem muito pesada. E o Senhor Jesus, Ele fala, num dos momentos muito especiais no Evangelho, Ele faz um convite. E há um convite do Senhor Jesus para que nós deixemos a bagagem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração, né? E encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. E Jesus propõe trocar o nosso jugo pesado pelo seu fardo, que é leve. Deixar a bagagem pesada. Eu gostaria que nós pudéssemos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz a palavra, olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse texto bíblico. Vamos ler juntos? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Só a igreja lê, por favor. Amém. Meus amados, é exatamente essa perspectiva do cristão. É exatamente essa postura que nós decidimos adotar num tempo como esse que nós estamos vivendo. Aquele que confia no Senhor, como falamos no domingo passado, domingos atrás, é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É como um monte de Sião que permanece nessa postura inalterável. Aquele que é inabalável é alguém que tem esse espírito inalterável, não se altera, ele permanece. De todos os lados nós somos pressionados, é pressão contra pressão, é luta por todo lado, são más notícias, são testemunhos terríveis que chegam, situações complicadas que são colocadas diante de nós. De todos os lados somos pressionados. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, quando Jesus está no barco, o texto diz, mas não desanimados. Ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem, mas não desesperados. Pode isso, irmãos? Pode isso? Quando Jesus está no barco, pode, irmãos. Quando Deus está no negócio, pode. O mundo lá fora não entende isso, não compreende isso. Como fulano de tal, como Beltrano, como essa pessoa, aquele crente, aquela crente, tendo passado por tudo que passou, tendo enfrentado tudo que enfrentou, tendo perdido o pai, tendo perdido a mãe, tendo perdido os filhos, tendo perdido esse parente, aquele parente, tendo passado por todas essas situações, ainda sorri, ainda encara a vida dessa forma, ainda vai à igreja, ainda louva a Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos de fato perplexos, mas não desesperados. Mas o que pode estar causando desânimo na vida de tantas pessoas? O desânimo, ele pode estar sendo causado por alguns fatores nesse tempo que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos quais são.
Alguns têm o desânimo causado pela falta de perspectiva de um futuro melhor. Quando olham para frente, não conseguem ver luz no fim do túnel. Há muitos jovens que, nesse tempo, estão ficando exatamente vivendo essa situação. Nunca viveram uma crise. Quem já viveu, já passou dos 40 e vive no Brasil, já passou dos 40, dos 50, né? Lembram de outras situações, outras crises, e olha para o que está acontecendo hoje, isso não é crise. Nós já vivemos outras situações. Nós vamos passar, nós vamos atravessar. O Brasil é maior do que essa crise. O Brasil é maior do que esse buraco. O Brasil não cabe nesse buraco, que é muito maior do que esse buraco. Tem outra perspectiva. Mas há pessoas que nesse momento vivem essa situação. Falta de uma perspectiva de um futuro melhor. E aí vem o desânimo. Há outros que têm como causa do seu desânimo falta de realização. Não consegue se realizar. Não consegue nesse tempo, e é um tempo complicado. Nós estamos com um índice de desemprego altíssimo já há muito tempo, e alguns têm lutado com isso e procurado se posicionar no mercado de trabalho, e alguns estão, de fato, fazendo alguma coisa que não é exatamente aquilo que gostariam de fazer, e estão talvez situados num trabalho e não se realizam naquilo que estão fazendo. Alguns estão vivendo então o desânimo porque falta realização. Às vezes não estão realizados dentro de casa, no papel que estão desempenhando dentro de casa. Outros estão vivendo o quadro do desânimo por conta das más notícias. E às vezes não conseguimos escapar das más notícias porque elas vêm atrás de nós. Quando desligamos a televisão, mas nas ruas ou nas conversas, nas rodas de amigos, más notícias chegam de todos os lados, muitas vezes. Como vencer o desânimo? O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia nos traz tantas mensagens, boas mensagens, grandes mensagens, mensagens que de fato nos levantam, nos encorajam, mensagens que são capazes de nos trazer, nos levar aos lugares altos, onde Deus deseja que de fato estejamos. Para vencer o desânimo, precisamos buscar ter coragem, buscar o ânimo. Não é isso? É interessante que Jesus, ele tinha uma perspectiva muito clara a respeito desse mundo. Muito clara. E parece que em determinado momento, quando ele fala sobre esse mundo, a perspectiva que ele tinha desse mundo, parece que ele estava falando a respeito do momento que nós estamos vivendo hoje. Ele disse: no mundo tereis aflições. Será que não estamos vivendo um tempo de aflições? Será que não estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão aflitas, se sentem afligidas? Mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus fala sobre ter bom ânimo. Levante o ânimo. Tenha coragem. Que perspectiva diferente do Senhor Jesus. Eu venci. E é como se ele estivesse dizendo: eu dei o exemplo. Eu venci e vocês vencerão também. Vocês também serão vencedores sobre o desânimo. Mas o que é ter ânimo? Ter ânimo é você conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente com eles. Os problemas existem, continuarão existindo, nós conviveremos com eles, eles estão aí, vamos lidar com eles, mas nós vamos aprender a conviver com eles, lidar com eles emocionalmente, sem nos abalarmos. Então, o que é preciso fazer para aliviar a bagagem do desânimo? O que nós aprendemos na palavra de Deus? O que a Bíblia fala para nós? O que o Senhor Jesus nos diz? O que os homens do passado também diziam nos cânticos que eles levavam ao povo de Israel? Quando nós cantamos na igreja, algo extraordinário acontece.
algo extraordinário acontece, né? Quando a pessoa entra na igreja, na ambiência do louvor, nós falamos isso aqui na igreja, vez por outra, né? O pastor está aqui à frente, o pessoal do louvor está aqui, percebe, algumas pessoas entram, às vezes, assim, meio para baixo, meio down, né? E quem está lá na recepção, às vezes, percebe também isso, mas quando entra na ambiência do louvor, na ambiência da adoração, na ambiência da celebração, e a presença de Deus toma conta do lugar da celebração, Deus começa a trabalhar o coração, Deus começa a trabalhar a alma, e um processo de cura, um processo do mover de Deus na vida da pessoa começa a acontecer, e Deus começa então a trazer encorajamento, força, ânimo, vigor espiritual na vida dessa pessoa, e começa a ajudá-la a vencer os seus problemas ali. E a pessoa que entrou numa perspectiva de derrota, de desânimo, de frustração, triste, taciturno, melancólico, ele sai alegre, jubiloso. E essa é uma situação muito clara de um encontro com Deus. Lembram-se do eunuco que estava à beira do caminho, que teve aquele encontro com Filipe? No primeiro momento ele está exatamente ali, parado à beira do caminho, provavelmente melancólico, triste. Um homem parado à beira do caminho, procurando na Bíblia alguma coisa, procurando ler o livro, ler o rolo sagrado, ler ali a palavra de Deus, com certeza buscava ali conforto, buscava ali respostas. Mas quando termina o texto, quando termina a narrativa histórica, diz o texto que ele, jubiloso, seguiu o seu caminho. Júbilo, alegria. O que é preciso então para aliviar a bagagem? Para aliviar essa bagagem do desânimo, em primeiro lugar, primeiro passo, primeira coisa a fazer, abra o seu coração para Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, primeiro exercício que nós precisamos fazer na nossa vida para vencer o desânimo, aprender a abrir o nosso coração para Deus, aprender a colocar tudo diante do Senhor. Salmo 37, verso 5, né, não está na tela, mas ele, lembra o que diz lá na palavra de Deus? Quem lembra? Esse pessoal sabe de cor, né? Igreja boa de Bíblia sabe. Qual é o texto? Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Abra o seu coração para Deus. Abre o coração. Primeiro passo para vencer o desânimo é esse, irmãos. Às vezes nós queremos abrir o coração para tantas pessoas. Falamos para todo mundo o problema, mas esquecemos de levar o problema à pessoa certa. Abra o seu coração para o Senhor. Veja o que diz o Salmo 25, versos 17 a 18. Em primeiro lugar, entrega ao Senhor, né? Entrega ao Senhor. Entrega o teu problema ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas vamos lá no Salmo 25, versos 15 a 18. Quero pedir à congregação para ler o texto bíblico. Amém. Olha aí o salmista, ele falando sobre a bagagem que ele estava carregando. Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, eu estou sozinho. Tempo de isolamento social, irmãos. Quantas pessoas estão dizendo aí nos seus apartamentos, né? Eu estou sozinho. Eu estou aflito. Estou lidando com essa situação toda sozinho, sozinha, no meu cantinho. Não tem ninguém, tem que lidar com tudo sozinho. O peso que há no meu coração fica maior cada dia. Senhor, por favor, me livra dos meus problemas. Tira-me das situações difíceis em que me encontro. Senhor, olha e veja as minhas dores. Quantos estão enfrentando dores nesse tempo?
perdas de pessoas queridas, amigos, parentes, irmãos em Cristo, dores e sofrimentos, mas também pecados. O salmista fala também de pecados. Perdoe todos os meus pecados. Algumas vezes o desânimo vem também por conta dos pecados cometidos, a necessidade de perdão, de se livrar do pecado, a necessidade de se desvencilhar das armadilhas de Satanás na sua vida. Mas ainda veja o Salmo 34, verso 4, veja o que diz o salmista nesse outro salmo. Você pode ler o texto bíblico? Olha o que acontece quando você abre o seu coração para Deus. Olha o que acontece quando você compartilha com Deus. Quando você faz aquilo que a irmã Noêmia lembrou lá do Salmo 37:5, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o que diz mais o texto bíblico? E o mais ele fará. Olha o testemunho do salmista. Busquei ao Senhor. Olha aí, busquei ao Senhor. E ele veio ao meu encontro e ele me recebeu. O que mais? Irmãos, o que é isso? O Senhor tirou todo o medo que havia no meu coração. Oh, glória mesmo, oh, glória, oh, glória. O Senhor tirou todo o medo que havia no meu coração. Que bênção, irmãos. Deus opera. Abra o seu coração para o Senhor. Esse é o primeiro passo dessa terapia. Esse é o primeiro passo que nós precisamos dar quando queremos vencer o desânimo na nossa vida. No mundo nós teremos aflições, disse o Senhor Jesus, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós queremos realmente vencer também o desânimo, nós precisamos tratar do assunto com quem passou por isso, com quem venceu, com quem tem experiência nesse negócio. Vamos tratar com Deus, vamos tratar com o Senhor. Abra o seu coração para Deus, fale com Deus. Buscar ao Senhor é buscar ao Senhor e abrir o seu coração para Ele. É Ele e somente Ele, somente Deus, o Senhor. Somente Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso só nele nós podemos encontrar esse refúgio, só nele vamos encontrar essa resposta. Por isso precisamos abrir o nosso coração com Ele. Deus precisa ser a sua primeira e não a sua última opção. Às vezes o homem procura Deus como sua última opção. O brasileiro, ele bate em muitas portas, né? Ele vai na missa, ele vai na mãe de santo, ele vai na vidente, ele bate em todas as portas. E às vezes, por derradeiro, ele vai procurar também a igreja, né? Jesus, ele quer ser o único, ele quer ser o primeiro. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas, o médico amado, em Atos 4:12, ele diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Então, para aliviar a bagagem do desânimo, abra o seu coração para Deus, mas faça isso sem demora. Não demore. Veja como o salmista se aproxima de Deus no momento de desânimo em sua vida. Veja aí no Salmo 25, verso 16. Você pode ler o texto bíblico? Então, busque sem demora Deus. Você está solitário, você está aflito, você entende que precisa da intervenção de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu, mas não demore. Não faça dele a última opção. Essa opção é a primeira e deve ser a única opção, né? Busca o Senhor.
Mas para aliviar a bagagem do desânimo, a segunda coisa, o segundo passo importante também, que deve ser dado, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Lembre-se daquilo que está na palavra. Lembre-se daquilo que Deus tem falado ao seu coração, na sua palavra. Lembre-se das suas promessas. Algumas promessas bíblicas que falam ao nosso coração quando nós passamos por um momento de desânimo, de cansaço, por conta das circunstâncias da vida. Veja, por exemplo, Mateus 28, verso 20. Você se lembra desse texto bíblico? Lembra do texto? Olha o que diz lá. Vamos ler juntos? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Deus está presente. Deus está presente. Deus é realidade em nossas vidas. Quando você toma uma decisão na sua vida, quando você decide escolher o Senhor como o seu Deus, e recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você elege Deus como o seu pastor, né? O salmista no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. O que mais ele diz? Nada me faltará. Não nos falta a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias alegres, nos dias tristes. Nos dias de ânimo, mas nos dias de desânimo também o Senhor nos visita. A sua graça nos visita e nos supre daquilo de que temos falta. Nos levanta. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja ainda o Salmo 34, verso 19. Você pode ler em voz bem alta. Amém. Então, quando o desânimo chegar, lembre-se disso, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, quando o desânimo chegar, lembre-se das promessas que Deus tem para você. Lembre-se da palavra. Jesus venceu as tentações que Satanás trouxe, exatamente lembrando a palavra, citando a palavra. Quando as provações vierem também, quando as tentações vierem, quando o desânimo vier, quando o cansaço vier, lembre-se da palavra. Apegue-se às promessas da palavra de Deus. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas Ele nos prometeu a sua presença. Ele disse, você não estará sozinho. Você de fato enfrentará problemas, enfrentará lutas, enfrentará perdas, mas você não estará sozinho. As aflições vêm, as situações aparentemente difíceis chegam, mas podemos ter a convicção da presença do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 13, verso 5, palavras de Deus para nós, ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Veja aí, Hebreus, isso. Pode ler, por favor, toda a igreja? Amém, amém. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. As promessas de Deus, elas são as sementes que nunca morrem. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Devemos nos lembrar delas. Um dia elas foram semeadas no nosso coração. Algumas foram lançadas no nosso coração na infância. Palavras que ouvimos lá muito distante do nosso professor na escola bíblica dominical, dos nossos pais, na nossa leitura bíblica. E aquelas promessas, elas ficaram guardadas no nosso coração, ficaram guardadas na nossa mente. E quando atravessamos o tempo difícil, quando chegamos no tempo mau, aquelas promessas que ficaram guardadas no nosso coração, é nelas que nós nos apegamos, é nelas que nós nos firmamos, e nos lembramos que as promessas de Deus são sementes,
que nunca morrem. E no tempo certo, elas germinam, elas crescem e nos sustentam, dão fruto, elas dão o seu fruto e nos sustentam naquele tempo da necessidade. Amém? Deus nos sustenta no tempo da necessidade. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Para aliviar a bagagem do desânimo, uma outra coisa importante, outro passo importante que nós precisamos dar é mudar o foco. Mude o seu foco. Mude o seu foco. Mude o seu foco. Primeiramente, nós vimos que você precisa abrir o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida, mas também mude o foco. Quando nós estamos vivendo determinado problema, ou pessoas que passaram por determinados problemas, uma enfermidade muito grave, uma doença muito grave, a perda de uma pessoa muito querida, uma situação trágica na sua vida, traumática na sua vida, na sua família, é possível que nós tenhamos a tendência de fazer daquele assunto, daquele problema, a única pauta, o único assunto na nossa agenda. E nós não conseguimos falar de outra coisa. Nós não conseguimos tratar de outra matéria. É o assunto único da nossa conversa. As pessoas vêm, chegam e falam sobre o que está acontecendo ali, e o aniversário do fulano, do Beltrano, e nós voltamos àquele tema. Qualquer assunto, qualquer tema, vão nos levar a nos reportar aquele outro assunto que de alguma forma nos afetou, nos entristeceu, nos tocou, nos machucou. Qualquer assunto vai convergir para aquele outro que não tem nada a ver. Mas aquele se tornou o assunto único da nossa agenda. E nós precisamos mudar o foco para não desanimar, para não entrar nesse buraco do desânimo. Salmo 25, verso 15. Olha o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos? Sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Amém? Coloque o foco no Senhor, irmão. Coloque o foco no Senhor. Havia um plástico, um adesivo que colocavam nos carros alguns anos atrás, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Lembram disso? Às vezes nós ficamos olhando muito o tamanho do problema, né? Nós ficamos olhando demais o problema. E o salmista vem e diz: sempre levanto os olhos para o Senhor. Eu olho para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Para vencer o desânimo, você vai ter que aprender então a olhar para outra direção. Mudar a agenda, mudar o foco. Parar de falar daquele problema do divórcio que te deixou tonto, te deixou tonta, né? Que te trouxe amargura. Parar de falar das perdas, por mais duras que tenham sido, mas parar um pouco e mudar um pouco o foco. Olha para outra direção. É preciso de fato viver o luto, mas é preciso também sair do luto. Não permanecer no luto. Enquanto você estiver focado no problema, e às vezes também ficar focado nos culpados do problema, você só vai ficar mais desanimado. Procurando culpado. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou vivendo isso? Há pessoas que vivem procurando os culpados pela situação que ela vive. E vai se amargurando com isso. E vai ficando cada vez mais desanimado com isso também. Mude o foco. Mude o foco. Olhe para Deus. O salmista nos dá uma grande lição nesse texto bíblico. Sempre levanto os olhos para o Senhor, porque só Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Concentre-se no Senhor. Olhe para Deus.
e não nos seus problemas. Concentre-se no Senhor. Focar no problema é aflição. Preste bem atenção nisso. Focar no problema é aflição. Focar em Deus é solução. Grave bem isso. Focar em Deus é solução. Focar no problema é aflição. É por isso faça como o salmista. O que fazia o salmista? Salmo 121, versos 1 e 2. O que ele dizia lá? Amém. Vamos um grande coro agora? Estava bonito, mas pode ficar melhor ainda. Vamos juntos? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a nossa certeza, irmãos. Essa é a nossa certeza inabalável. Nós mudamos o foco. Nós olhamos para o Senhor. Que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós sabemos que a solução, ela vem do Senhor. Focar no problema, nós já sabemos que é aflição, mas focar em Deus é solução. Então nós elevamos os olhos para os montes, de onde vem o socorro. E temos a certeza que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em último lugar, para aliviar a bagagem do desânimo, busque andar com pessoas positivas. Escolha bem as amizades. Escolhe com quem você anda. Escolhe com quem você anda. Você lida com muita gente no seu dia a dia. Você trabalha, de repente, com o público. Você vai lidar com toda sorte de pessoas. Mas você escolhe com quem você vai andar. Você vai lidar com muita gente, mas você escolhe quem serão seus amigos. Com quem você vai compartilhar a sua vida. Com quem você vai abrir o seu coração. Com quem você vai dizer quais são os seus problemas. Busque andar com pessoas positivas. Olha o que diz aí 1 Coríntios 15, verso 33. Vamos ler juntos, voz alta. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A pior coisa para uma pessoa desanimada é estar no meio de gente pessimista. Quando nós estamos vivendo um tempo que já não está fácil, você conviver com gente então que só traz pessimismo, só traz palavra ruim, só traz palavra de desânimo, ou a pessoa murmuradora, que encontra defeito em tudo e em todos. Aquela pessoa que encontra problema em tudo, só vê o lado negativo de tudo e de todos, que sabe apontar problema em todas as pessoas ao redor, na família, na vizinhança, no ambiente de trabalho, na igreja. Não consegue ver nada bom em ninguém. Afasta-se deles. E essa não é a recomendação do pastor, não é da Bíblia. A Bíblia fala, afasta-te deles. Você nunca vai conseguir aliviar a bagagem do desânimo enquanto não sair de perto de pessoas negativas. E começar a andar também, né, com pessoas que de fato estão andando perto de Deus. As pessoas que andam perto de Deus, elas têm uma conduta diferente, uma postura diferente. Lembram-se daquele apóstolo que quando começou a andar com Jesus, ele era chamado de filho do trovão? Os filhos de Zebedeu eram os filhos do trovão, né? Que diziam, né? E depois que andaram com Jesus, João, por exemplo, né? Um desses que era chamado de filho do trovão. Mais adiante, ele escreve o Evangelho de João, escreve a primeira, segunda, terceira carta de João, escreve o Apocalipse, se tornou um dos grandes escritores da Bíblia, escreveu 5 livros da Bíblia. E ele entra para a história não mais como esse camarada que era bravo, que explodia, com temperamento forte. Ele entra para a história como o quê?
o apóstolo do amor. Por quê? Quando Jesus ia orar, era ele que corria para estar perto de Jesus, né? Ele queria estar perto de Jesus. Quando Jesus estava lá sendo crucificado, quem estava aos pés da cruz? João. Andar com Jesus, estar perto de Jesus, muda o temperamento, muda a pessoa, muda o caráter da pessoa. Ande com pessoas que andam perto de Jesus, que estão andando perto de Deus. Ande com pessoas positivas, com pessoas maduras espiritualmente. Com quem você tem andado? Com pessoas positivas ou com pessoas negativas? Eu gostaria de concluir nessa noite dizendo a você: não permita que o desânimo vença. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Jesus lá atrás já nos preparava para viver momentos como esse, quando ele disse: não se deixem vencer pelo mal, vençam o mal com o bem, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não deixe o desânimo pesar ainda mais a bagagem da sua vida. Se você ainda está vivo, Deus ainda tem grandes coisas para realizar através da sua vida, amém? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, pelo menos 2 vezes eu precisei ir ao hospital, e para fazer exames mesmo, cuidadoso, zeloso da saúde, e convivendo com tantas situações. Graças a Deus não incorri na situação da contaminação do Covid, mas zeloso, cuidadoso, em pelo menos 2 momentos críticos. Mas nesse tempo, quando nós chegamos hoje aqui, e podemos testemunhar, como aquele servo de Deus no passado, até aqui, nos ajudou o Senhor. Quando podemos dizer isso, estamos vivos, estamos com saúde. Deus tem um propósito sobre isso. Deus está nos guardando. Tem sido um tempo de tantas perdas. Senhor, o Senhor tem me preservado, tem me dado vida, tem me dado saúde. Senhor, usa-me para a Tua glória. Usa-me para o Teu louvor. Usa-me para abençoar a vida de outros, para enriquecer a vida de outros. Se você está vivo, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através dela. Então, o que você precisa fazer em primeiro lugar? Quando você já estiver cansado de tanto ouvir aqui e ali: fulano foi, Beltrano também, fulano está doente, Beltrano. Você começa a ficar, eu estou dizendo isso porque acontece com o pastor também. O pastor também é humano, não é isso? Alguns acham que não, mas sim. Você deve fazer. Dê um basta ao desânimo. Não permita o desânimo. Alivie a bagagem do desânimo da sua vida. E nós aprendemos hoje que para aliviar a bagagem do desânimo, a primeira coisa que nós precisamos fazer, qual foi? Qual é? Lembram? Abra o seu coração para Deus. E depois, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, o que você precisa fazer para vencer o desânimo? Mude o seu foco. E veja bem com quem você anda, né? Ande com pessoas positivas. Mas tudo começa quando você abre o seu coração